O vídeo de hoje vai ser um tutorial de maquiagem para quem realmente é iniciante na maquiagem, né? Seria o tutorial de maquiagem para quem é nível 0 em maquiagem, né? Para quem está começando e não sabe fazer praticamente nada. A maquiagem que eu vou fazer é essa daqui e espero que vocês gostem. A ideia desse vídeo, ela surgiu, né, de uma conversa num grupo do Facebook onde eu participo, né, tinha um tópico sobre maquiagem e as meninas estavam discutindo então algumas ideias e de um comentário surgiu, né, de que existem poucos tutoriais na internet de maquiagem para quem não sabe nada mesmo, né, tipo assim, uma maquiagem para quem é nível iniciante, nível 0 mesmo, né? Tipo, seria alguém que praticamente não sabe, mal sabe passar um batom. Então eu pensei em fazer esse tutorial para quem realmente é iniciante nível 0, né? Vamos começar do zero mesmo, como se a pessoa, para alguém que realmente não saberia fazer nada, mas gostaria de aprender e começar a fazer uma maquiagem. Então nós vamos começar com o básico do básico, né? Aquela maquiagem mais simples possível, né, mas que já dá um efeito legal no rosto e tal. Então o que nós vamos precisar para isso? Nós vamos começar com poucos itens, né, sem fazer nada muito elaborado, mas já fazendo uma maquiagem. Então nós vamos precisar basicamente de 6 itens. Uma base, né, uma base para pele, um pó para matificar o rosto, algumas áreas pelo menos, né? Aí pode ser ou um pó translúcido ou um pó com cor. Aí vai depender da preferência de quem está usando, né? O pó translúcido ele não acrescenta cor, ele só vai selar. O pó com cor ele acrescenta um pouquinho de cor. Aí depende da preferência mesmo, né? Tanto faz ser um ou outro. Um lápis de sobrancelha para a gente dar uma ajeitadinha, né? Na sobrancelha, que sempre é legal dar uma ajeitadinha. Um blush para dar uma coradinha no rosto, porque quando a gente passa a base a pele fica muito pálida, né? Assim, muito tudo de uma cor só, a gente sempre precisa dar uma coradinha. O rímel para ressaltar os olhos e o batom. Basicamente é isso. Nós não vamos trabalhar com sombra, contorno, nada, porque daí já seria um segundo nível, né? E é lógico, né, os pincéis para aplicar esses produtos. A base, eu gosto, né, ela pode ser aplicada com esse tipo de esponjinha, que geralmente a gente usa úmida, tá? Ela tem que ser uma esponjinha macia, né? Se você for comprar, tem que procurar algum lugar onde você possa testar ela, né? Pegar ela na mão, porque ela tem que ser bem macia mesmo e com um toque assim onde ela não vai absorver tanto o produto, porque tem umas que são meio emborrachadas, elas são mais duras e elas não aplicam direito o produto. Ou pode ser aplicado com pincel tipo kabuki, né? Que são esses aqui, tem uns de topo reto e tem alguns, tá vendo? Esse aqui já é um pouquinho mais chanfradinho, né? E tem também alguns pincéis, esses pincéis assim, oval. Pode ser aplicado com qualquer um desses pincéis. Eu acho que para quem tá começando, a esponjinha pode ser mais fácil a aplicação, tá? E o resto dos produtos, né? O blush, o pó, um pincel desse tipo aqui já é suficiente. Esse aqui é um pincel de blush, mas eu consigo fazer a aplicação do pó com ele também. Então vamos começar a aplicação, tá? Como escolher a base? Aí eu não vou entrar muito nesse detalhe porque senão se estenderia muito o vídeo, tá? Eu posso fazer depois um vídeo só sobre isso, né? Como escolher o tipo de base ideal para sua pele. Eu já tenho um vídeo aqui no canal com como escolher o tom ideal de base para sua pele. Eu vou deixar aqui passando nos cards e também na descrição do vídeo. Mas eu posso fazer um vídeo de como escolher o tipo de base, porque existem vários tipos, né? Base mais de alta cobertura, de média, base mais hidratante, base mate, aí isso tem a ver também, isso influencia, né? Eu não vou falar também sobre skincare, tá? Porque isso independe da maquiagem. Eu acho que a gente precisa sempre cuidar da pele, independente de estar fazendo maquiagem ou não. Mas quando a gente vai fazer uma maquiagem é importante, tá? Que pelo menos a gente tenha limpado e hidratado a pele.
e sempre usar um produto específico para o rosto, tá? Não vamos usar sabonete nem hidratante que a gente usa no geral do corpo. É um sabonete, um hidratante próprio para o rosto e de acordo com o meu tipo de pele. Se eu tenho uma pele oleosa, eu vou usar produtos para pele oleosa. Se eu tenho pele seca, para pele seca e assim por diante. Então, eu já limpei e hidratei meu rosto antes de começar o vídeo. Eu vou prender o cabelo para a base não ficar pegando aqui na raiz do cabelo. E aí, então, como que eu aplico a base? Dependendo do tipo de base que eu tô usando, é uma quantidade, tá? Mas eu gosto, normalmente, de aplicar a base assim. Eu pego a quantidade de base que eu vou usar e distribuo no meu rosto, começando pelo centro, tá? Por que eu coloco no centro? Porque é onde eu preciso de mais cobertura. Eu não vou colocar muita base aqui nessa região. Eu preciso colocar base, sim, em todo o rosto até o final do meu rosto. Mas eu não vou colocar a mesma quantidade de base que eu coloco aqui no centro, onde eu preciso de mais cobertura, aqui. Porque aqui não precisa tanto. Aqui eu vou vir com base só para não ficar aquela marca que vai parecer uma máscara. Aqui eu vou vir com a base só para ela terminar a aplicação e desaparecer. Então eu venho com a esponjinha, né, se eu tô usando a esponjinha, e vou aplicar com batidinhas para que a base vá aderir na minha pele. Nunca arrastando, né, esfregando não, é sempre com batidinha. E nesse caso, como eu não vou fazer usando corretivo, fazendo nada, porque é uma aplicação mais simples, eu vou aplicar em todo o rosto mesmo, inclusive na pálpebra. Com batidinhas por todo o rosto. E aí quando chega aqui, então, ó, eu aplico menos quantidade, mas eu tenho que aplicar até encontrar a raiz do cabelo, aplicar no começo da orelha e aqui no queixo, né, na mandíbula, para que ela não fique aparecendo a marca de onde termina a aplicação da minha base. Essa base que eu estou usando é uma base de cobertura leve a média e uma base hidratante com acabamento glow. Então ela não vai ficar aquela base que vai dar aquela cobertura tipo reboco, né, que vai cobrir muito, e nem vai ficar com aquele aspecto seco demais, né? Por isso que ela tá com esse aspecto meio brilhante e tal, até por causa dos reflexos da luz, por ela ser uma base glow. Então eu aplico, ó, todo aqui. Tá? Se eu achar que eu preciso de mais cobertura, eu tô usando uma base que permite a construção de camada, eu posso pôr um pouquinho, por exemplo, aqui no centro do rosto, na região das olheiras. Eu acho que ficaria legal ter um pouquinho mais de cobertura para tampar as olheiras. Aí eu venho, pego um tiquinho mais da base e vou aplicar aqui, ó, só nessa região. Sempre com batidinhas, porque se eu arrastar eu vou tirar inclusive a camada de baixo. Dou uma esticadinha aqui, ó, para que a base entre nessas curvinhas, tá vendo? No nariz. Depois de aplicar a base, eu costumo esperar uns minutinhos antes de passar o pó que eu uso para selar. Porque eu não gosto de selar todo o meu rosto por muito pó, né? Até por causa de já estar com um pouco de começo de pele madura e tal. Muito pó pode marcar as linhas de expressão e deixar com aspecto mais envelhecido. Então eu vou selar somente onde tem necessidade. Essa, por ser uma base hidratante, ela não seca 100%, então ela tem necessidade de selar em alguns lugares. Uma base mate tem menos necessidade de selar. Então eu espero ela dar a secadinha dela, né, secar, chegar no ponto final dela, para eu ter a noção de onde eu preciso selar. Eu vou ver onde eu preciso selar como? Onde ela começa a acumular, fazer essas marquinhas nas dobrinhas, onde ela fica, onde eu encosto a mão, ela fica saindo na minha mão, é esses pontos aonde eu preciso selar, tá? Enquanto isso, eu vou fazer o quê? Eu vou mexer na minha sobrancelha, tá? A minha sobrancelha, por exemplo, eu fiz ela no design e tal, ela tem já um formato. Mas assim, eu vejo que eu tenho espaçamento entre os pelos e tal, eu quero que ele fique um pouquinho melhor.
A forma mais fácil de trabalhar, a gente pode preencher a sobrancelha com lápis, pastinha, sombra, existem vários produtos no mercado para sobrancelha. Mas eu acho que a forma mais fácil para quando a gente está começando são com lápis ou lapiseiras. Essa lapiseira aqui, ela tem a ponta bem fininha, tá vendo? E com ela eu consigo desenhar praticamente os meus pelinhos. Então, ó, eu vou fazendo assim e eu vou desenhando como se fosse pelos. Eu vou preenchendo só aonde falta pelinho. E eu sempre começo mais ou menos nessa região aqui, nunca aqui no início total. Por quê? Porque essa região do início ela tem que ser um pouquinho mais clara do que o resto. Se eu começo a preencher ali e deixo essa região muito escura, eu deixo o meu olhar muito carregado, muito pesado. Aí ele fica feio, eu fico com um olhar muito pesado, às vezes até com cara de malvado. Então aí eu venho preenchendo aonde tem falhas, sem mudar o aspecto o desenho natural da minha sobrancelha, porque isso muda também o meu aspecto do meu rosto, né? Com a mão leve, tá? Para não carregar, para que a sobrancelha não fique artificial, porque uma sobrancelha artificial pesa no rosto e não fica bonito. E aqui então eu desenho só uns pelinhos, bem de leve. E eu pego daí, pode até ser um pincelzinho desses de rímel que acabou, eu lavei ele, guardei, e dou uma penteadinha na sobrancelha e já dou uma esfumada nesse lápis que eu usei aqui, ó, pra deixar mais naturalzinha ainda a minha sobrancelha. Dá pra ver assim, bem suave, mas a gente consegue ver a diferença das duas, da que eu já preenchi e da que eu não preenchi ainda. E aí então, com a sobrancelha feita, agora já deu tempo da base secar, eu vou fazer a selagem nos pontos onde eu acho que eu preciso selar a minha pele, tá? Eu vou usar um pó translúcido soltinho, tá? Que ele é solto, eu coloco aqui, ó, por exemplo, ele é o pó soltinho. Mas esse processo pode ser feito com um pó translúcido compactado, aí a gente pega o pincel, pode ser feito com o pó com cor compacto, pó com cor soltinho, qualquer tipo de pó para pele. Se eu estiver usando um pó com cor, ele tem que ser da cor exata da minha pele, senão vai escurecer, né? E aí, como que eu faço para selar a minha pele? Primeiro eu tenho que tirar qualquer vinquinho que tenha aparecido. Geralmente aqui nessa região dos olhos, aqui, né, nessa dobrinha, ele faz uns vinquinhos, né? Porque a gente abre e fecha, ele faz vinquinho. Como eu não vou passar sombra, eu tenho que selar aqui em cima também. Eu gosto de selar essa região aqui de cima com um pincelzinho menor. Então eu pego um pouquinho de pó no pincel e coloco aqui, ó. E espalho. Um pincel fofinho assim, pincel. Mas pode ser usado pincel de pó normal mesmo, tá? Quem não tem muito pincel. Algumas pessoas usam esse tipo de esponjinha, né? Ele pega o pó e vai batendo assim. Esse tipo de esponjinha dá pra fazer também, só que ele deposita muito pó. E aí, dependendo do tipo de pele que a gente tem, quando você tem muita linha de expressão, aí ele pode marcar mais, tá? Por isso eu prefiro selar com pincel, porque a gente consegue controlar melhor a quantidade de pó. Aí eu vou selar, por exemplo, aqui embaixo dos olhos, que é uma região onde costuma acumular, tá? Produto. Eu vou pôr um pouquinho de pó aqui nessa região, ó. E dar uma descida aqui. E a gente vê que quando eu coloco o pó, ele deixa a base matificada, ele tira um pouco do brilho, porque essa base, ela por ser uma base hidratante, ela é mais brilhante, ela deixa a pele brilhosa, né? Ela é uma base glow, tem um glow na pele. Eu selo o meu nariz, porque é o lugar onde costuma sair primeiro a base, né? Quase sempre. O queixo, que é a zona T, na verdade, né? Que é onde sai primeiro mesmo a base. E é onde a gente costuma ter um pouco mais de oleosidade.
E no resto do rosto, eu quase não coloco pó, tá? Eu vou selar assim, ó, com o restinho que ficou no pincel, eu vou trazer um pouquinho desse pó. Aí depende então de pele para pele. Quem tem a pele muito oleosa, às vezes precisa pôr um pouco mais de pó para selar essas regiões. Quem não tem, só essa quantidade é suficiente. Aí você tem que avaliar o seu tipo de pele, mas é sempre bom dar uma seladinha para a base fixar. E depois então a gente vem com o blush. O blush que eu recomendo que se use é o blush da cor de saúde. Qual que é o blush da minha cor de saúde? É aquela cor que, quando por exemplo eu saio no sol, tomo um pouco de sol no rosto e fico corada, ele dá aquele rosado ou deixa um tom mais coral. Esse tom que fica é a minha cor de saúde. Geralmente, é lógico, o blush que eu vou usar, ele é mais escuro porque ele é mais pigmentado, eu vou controlar essa cor no pincel, tá? Mas aí é questão de gosto, não precisa ser esse. Você vai comprar o blush, vai usar o blush daquele que você gosta que fique. E onde que eu vou aplicar? Eu vou aplicar nos pontos altos do meu rosto, que é onde eu queimaria se eu tomasse sol. Então eu faço assim, e eu vejo que aqui é o ponto mais alto do meu rosto. Eu deposito aqui o blush com batidinhas e faço duas bolinhas, né? Fica parecendo um palhacinho. E aí eu venho então espalhando isso aqui, ó, com o próprio pincel, daí sem produto nenhum. Eu venho espalhando, eu não vou subindo não, tá? Eu vou trazendo em direção à minha orelha isso aqui. Jogando assim, movimentos circulares e jogando em direção à orelha. E aí ele vai esfumando esse blush e vai dando aquele aspecto rosadinho. E aí o restinho, essa sujeira que ficou no pincel, eu jogo aqui no topo do nariz, que é onde eu queimaria também, e às vezes um pouquinho aqui nas têmporas, mas aí é só sujeirinha de pincel, tá? Eu não pego mais produto não, é só o que ficou da sujeirinha do que eu usei aqui. Vou usar um rímel para destacar os meus olhos, porque eu não vou passar sombra, não vou passar nada. Como que eu aplico o rímel? Às vezes alguns rímels eles ficam com excessinho na ponta, né? Então o que eu faço? Eu tiro esse excessinho que ficou na ponta aqui no próprio bico do rímel e vou aplicar como? Pegando da raiz e subindo em direção à ponta dos meus cílios. E eu faço às vezes um movimento de vai e vem para que o produto grude realmente nos meus cílios, ó. Às vezes a pontinha do aplicador eu pego e bato nas pontas dos cílios para que eu olho para baixo para que o pelo afaste, né, da pele. E aplico aqui. Encostou um pouquinho ali na pele, eu vou esperar secar para limpar. No outro lado, o ideal é que a gente vire a mão para aplicar, tá? E não faça assim, porque senão eu não consigo chegar nesses pelinhos aqui, eu tenho que ficar muito em pé e posso acontecer de colocar o aplicador no nariz. O ideal é sempre virar o aplicador, já que a pontinha desse aplicador, ela foi desenvolvida para ser usada no canto interno do olho. Aí existem vários tipos de aplicador também, né, de rímel no mercado. Rímel de volume, rímel de alongamento, rímel de volume e alongamento junto, rímel para curvar. Aí depende da sua necessidade, do tipo de aplicador que você se identifica melhor. Para aplicar nos cílios de baixo, o ideal é que a gente faça o contrário, né? A gente abaixa o queixo e olhe para frente, assim, para que o pelinho também aqui se afaste da pálpebra de baixo. E aplique no sentido assim, ó, de vai e vem lateral. Às vezes a gente usa até a ponta do aplicador, raspando no pelo, sem muito produto para não fazer tanta sujeira.
Isso quem gosta de aplicar nos cílios inferiores. Tem gente que não gosta de passar rímel embaixo, não precisa passar. E aí eu vou finalizar a maquiagem então com um batom. Depois eu vou limpar aqui onde borrou, tá? Eu vou esperar secar, porque se eu tentar limpar molhado, ele vai borrar mais ainda. Agora depois de seco, o rímel ele solta da pele bem mais fácil. Aí pra quem não tem muita habilidade, né? Batom geralmente a gente fala que é fácil passar, né? É só pegar e passar na boca. Aí existem os tipos de batom, né? Que é o batom em bala. Pode ser mate, cremoso, cintilante, tanto faz, mas esse é o tipo de aplicador, é em bala. Você pega e aplica direto. Os batons líquidos ou glosses, que vem nesse tipo de embalagem, que tem esse aplicador, né, que você passa assim. E tem alguns batons que vêm também em formato de lápis. Esse daqui é o batom que eu acho mais fácil para aplicar, realmente, porque você pega e desenha a boca, né? Você quase que faz um contorno já. Batom líquido, geralmente, a gente não pode fazer assim porque ele mancha, tá? O ideal quando você aplica batom desse tipo aqui, batom líquido, é passar o aplicador em todo o lábio. Os batons em bala ou batom cremoso assim, aí já dá pra fazer isso. Esse batom aqui, ele é um batom efeito pó, ele fica bem legal na boca. Eu gosto desse tipo de aplicador, eu acho ele bem mais fácil para aplicar. Para quem não tem muita prática, ele é perfeito. Mas os batons em bala também, principalmente quando eles ainda estão com esse formato, né, de cortezinho assim, aí você consegue encaixar ele na boca. Os líquidos eu já acho, para quem não tem muita prática, apesar desses aplicadores que eles vêm, eles serem chanfradinho, nem sempre eles são tão fáceis de aplicar, eles dão mais fáceis de dar umas borradinhas. Mas com um pouquinho de treino a gente coloca. Então essa é a maquiagem que eu, né, faria para quem realmente está iniciando, né, para quem é nível 0 em maquiagem. Aí depois que secou, ó, a gente pega um cotonetezinho aqui, ó, ele sai bem facinho mesmo o rímel da pele, tá? Depois de seco ele solta, ele forma uma casquinha e solta bem fácil. O cotonete seco ele tira. E aí então, essa maquiagem é uma maquiagem bem básica e assim, bem simples, mas uma maquiagem bem bonita. Já dá pra perceber que eu tô com alguma coisa no rosto, né? E depois que a gente adquire uma certa prática, a gente vai então pro próximo nível, que seria um esfumado básico, né, no olho. Ou então talvez colocar um pouquinho de iluminação, fazer um leve contorno, alguma coisa assim. Mas esse então é o nível 0, né, de maquiagem. Espero que vocês tenham gostado, né, e deixem aqui comentários aqui embaixo, né, para eu saber se vocês estão gostando, estão aprendendo alguma coisa com esses tutoriais. E então um grande beijo e até a próxima.